Olá, paz do Senhor Jesus, cumprimento a todos nesta noite com a santa paz do Senhor. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia conosco no livro de Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 12, versículos de número 28 ao versículo de número 34. Nós estaremos transformando nesta noite a lição de número 5 dos juvenis num breve sermão que certamente trará grande proveito para você. Fique conosco nesta live. O tema desta lição, deste sermão, será: ame a Deus e ame ao próximo. Vamos ler juntos Evangelho de Marcos, capítulo de número 12, do versículo de número 28 ao versículo de número 34. Diz-nos assim a palavra do Senhor: aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar, e sabendo que eles tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aleluia. E o escriba disse: muito bem, mestre, e com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estais longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Amém. Feche teus olhos, curva a tua cabeça, vamos falar com Deus. Pai Santo, neste momento nós te louvamos, Senhor, agradecidos por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Estamos aqui neste santuário, no templo da congregação Nova Sião, no campo 3 da cidade da Imperatriz, para, Senhor, louvar o teu nome e engrandecer a tua majestade. Ó Deus da glória, que a tua presença esteja conosco, Senhor, que o teu amor nos envolva, Senhor, e a tua graça e ternura, Senhor, ó Deus, esteja conosco todo momento, Pai. Abençoa todos que aqui estão nesta live, ouvindo, Senhor, a palavra, orando conosco nesta noite, mesmo do interior do seu lar, Senhor, ou do seu carro, ou do seu trabalho, aonde estiver agora esta pessoa ouvindo esta live, que ela seja abençoada pelo Senhor. Fica conosco, nos dá graça e sabedoria, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Neste momento, amados, eu quero chamar a sua atenção, como já disse, para este tema maravilhoso: ame a Deus e ame o próximo. É a recomendação do mestre através do Evangelho de Marcos nesta oportunidade. Por que será que Cristo aceitou vir ao mundo, sofrer com tanta intensidade e morrer na cruz? Eu quero começar com esta pergunta: por que Jesus decidiu passar por tudo isso, sendo Ele Deus Todo-Poderoso, Eterno, Criador dos céus e da terra? Unicamente por amor, pela palavra que envolve os dois primeiros mandamentos: por amor a mim, por amor a você, por amor à humanidade. Jesus, Ele despojou-se da sua glória divina e fez-se como um de nós, para que através da cruz, do seu sacrifício no Calvário, nós pudéssemos
ter uma vida nova, nós pudéssemos ter uma esperança, aleluia, a convicção de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, foi o amor que moveu a Deus, o coração de Deus, a entregar, a enviar o seu Filho, como Ele mesmo diz lá em João 3,16, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu quero falar de 4 pontos importantes aqui nesta noite. E o primeiro ponto é apresentar Jesus e o seu relacionamento, obrigado, com a lei de Deus. Os escribas e fariseus acusavam o mestre de não cumprir a lei de Moisés, de não obedecer e de quebrar os mandamentos da lei de Moisés. Jesus foi veementemente perseguido por estas pessoas, porque, segundo eles, Jesus não observava os mandamentos. E eu quero conversar com você um pouco, neste primeiro ponto, sobre o relacionamento do mestre com a lei de Deus, que na verdade nós chamamos a lei de Moisés, porque foi Moisés que entregou ao povo de Israel, mas foi Deus quem criou toda a lei e entregou a Moisés, para que Moisés pudesse entregar ao povo de Israel. No Antigo Testamento, por causa do pecado, o homem apenas podia se relacionar com Deus por meio da lei. A única forma que o homem, depois que a lei foi instituída, de ele se relacionar com Deus, era através da lei, dos rituais da lei, através do sacerdote, de um representante que fizesse a intermediação. Era a única forma de um homem natural, homem comum, se relacionar com Deus. Sem ela, os homens logo começavam a fazer coisas erradas e a pecar ainda mais. Então o povo procurava seguir a lei, muitas vezes em seus menores detalhes. Segundo Paulo, a lei ela conduziu o homem em segurança até que Cristo finalmente viesse à terra para cumprir o seu propósito de salvar a humanidade e permitir que a humanidade pudesse novamente ter acesso ao Pai. A lei não permitia que a humanidade tivesse acesso ao Pai. Inclusive, um dos pontos de perseguição dos escribas e fariseus em relação à mensagem de Jesus é porque Jesus, sendo um homem natural na concepção dele, se dizia filho de Deus e chamava Deus de Pai, o meu Pai. E em alguns momentos ainda disse: eu e o Pai somos um, somos a mesma pessoa. Isso para os doutores da lei era uma blasfêmia, era algo inaceitável, porque na lei o homem não tinha esse direito de se relacionar com Deus desta forma. Só que Jesus ele veio para cumprir a lei e não para abrogá-la, para anulá-la, para rasgar os rudimentos. De forma alguma, Jesus cumpriu na íntegra todos os rudimentos da lei e ainda abriu a porta, o acesso para que a humanidade por inteiro tivesse acesso direto a Deus, sem nenhum intermediário humano, sem nenhum intermediário natural. Louvado seja Deus. Abrindo esta porta, Jesus se torna o único mediador entre a humanidade e o seu Criador. Louvado seja Deus. Logo, o próprio Deus, porque Jesus é Deus. Nós temos como a segunda pessoa da Trindade Santa. Louvado seja o nome do Senhor. Até Cristo, os homens viviam em dependência total da lei para poderem se relacionar com Deus. Mas quando entra em cena a cruz, Jesus se torna o Cordeiro de Deus que foi morto em nosso lugar, aleluia, para perdão dos pecados. A história humana é mudada completamente a partir desse ponto. Em Jesus a lei foi
não foi negada de forma alguma, como eu disse agora há pouco, né? Mas sim cumprida de forma completa e definitiva, conforme Romanos capítulo 10 e versículo 4, onde Paulo explica que Jesus cumpriu toda a lei. A partir da cruz, uma nova aliança é estabelecida por Deus com toda a humanidade, conforme Jeremias capítulo de número 31, do versículo 31 ao 34. Uma nova aliança foi restabelecida, e em Cristo, pela fé, alcançamos a misericórdia e o perdão de nossos pecados. Então nós apresentamos aqui neste ponto Jesus e a lei, como Jesus se relacionava com a lei de Deus. Aleluia. Mas havia um grande problema, queridos, ainda falando deste assunto. A lei era externa ao homem e dependia de uma visão clara acerca de como ela poderia representar cada necessidade de interação ou de relacionamento com Deus. Muitos começaram a cumprir a lei apenas pela tradição e pela obrigatoriedade, e não mais pelo fim que ela possuía. Dessa forma, na prática, ela estava perdendo o seu sentido, conforme Jesus realça isso em Mateus capítulo 5 e versículo 20. Era preciso viver o verdadeiro sentido da lei, que eles já não conseguiam mais. Jesus inclusive acusa os escribas e fariseus de hipócritas, de sepulcros caiados, porque eles ensinavam tudo o que a lei dizia, mas eles mesmos não conseguiam cumprir nada do que eles ensinavam. Então a lei, ela passou a ser uma mera legalidade e não algo que brotava voluntariamente do coração das pessoas. As pessoas, apesar de cumprir a legalidade da lei, elas não conseguiam se relacionar com Deus, porque Deus não está atrás de legalismo, Deus está atrás de um coração voluntário, coração quebrantado e espírito contrito. Aleluia. A Bíblia diz que Deus não despreza esse tipo de comportamento. Louvado seja o nome do Senhor. Muito bem, vamos ao segundo ponto, que fala sobre o amor de Deus. O primeiro mandamento nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a força do nosso coração, com todo o nosso entendimento. E eu quero falar aqui a respeito do amor de Deus, ou do amor a Deus, porque este amor precisa ser do homem para com Deus, então é o amor a Deus. Certa vez um escriba pergunta para Jesus sobre qual era o mandamento mais importante. Quem sabe ele esperasse Jesus ouvir que era guardar o sábado, quem sabe ele esperasse Jesus dizer, aliás, que era não cobiçar a mulher do próximo, não roubar. Mas Jesus foi bem específico. Ele vai lá no primeiro mandamento, que é o lastro de todos os mandamentos. Os 9 mandamentos seguintes não teria sentido se não houvesse o primeiro mandamento. Se o primeiro mandamento não fosse esse, amar a Deus sobre todas as coisas. Só que o escriba não perguntou para Jesus qual era o segundo mandamento. Ele perguntou qual era o maior mandamento, o primeiro mandamento, no sentido aqui não de ordem cronológica, mas de importância. Só que Jesus queria ensinar uma lição para aquele homem, e então Jesus fala automaticamente do segundo mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas é o primeiro, e ao próximo como a ti mesmo. Mas eu quero falar aqui primeiramente do amor a Deus. E Jesus, ele esclarece para aquele homem o que é o amor a Deus. É a abnegação do ser humano, a renúncia do ser humano às suas próprias vontades
e adequação à vontade de Deus. Nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas. Amar a Deus sobre todas as coisas requer renúncia de muitas coisas da vida natural do homem. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, não mais governamos a nossa vida, mas colocamos a nossa vida debaixo do governo de Deus, e não prevalece mais os nossos desejos naturais, mas a vontade de Deus na nossa vida, através da orientação feita pela palavra de Deus. E essa dedicação a Deus não tem que ser por pressão, não tem que ser por medo, como as pessoas procuravam cumprir a lei no Antigo Testamento. Não, Deus está em busca dos verdadeiros adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Isso fala de voluntariedade, de espontaneidade, amados, de atitude. São esses adoradores que Deus está buscando, que o Senhor está buscando. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mas aí vem uma grande pergunta: como alguém que não conhecemos conseguiremos amar? Porque nós não vemos a Deus, nenhum de nós vimos o rosto de Deus. Poucos homens conseguiram conversar com Deus cara a cara, olhando para a face do Senhor. Nós não tivemos esse privilégio. Como nós vamos amar a Deus? Nesta pergunta repousa a chave para esse mistério. É preciso conhecer e prosseguir em conhecer a Deus. Uma orientação de Jeremias, no capítulo de número 6, versículo 3. E se realmente começarmos a conhecer as maravilhas do Senhor, naturalmente seremos inundados por um sentimento de amor tão pleno, que desejaremos a cada dia ter mais e mais comunhão com Ele, comunhão com o Senhor. Nas palavras do salmista, a nossa alma suspira por Deus, conforme o Salmo 42, em versículo 1. Para nossa alma suspirar por Deus, nós precisamos cultivar comunhão com Deus, através da dedicação à palavra, da oração, da nossa vida de relacionamento íntimo com Deus no dia a dia, queridos. Não dá para se ter comunhão com Deus, falando com Deus só nos cultos de domingo, só nas reuniões na igreja, reuniões públicas. Nós precisamos falar com Deus 24 horas. Aleluia. E devemos renunciar à nossa vontade também 24 horas por dia, porque a vontade do homem natural é fazer as coisas que não agradam a Deus. Precisamos fazer uma reflexão de o que estejamos fazendo, se esteja agradando a Deus, porque tem muitas práticas que nós fazemos que não agradam a Deus, que entristecem o Espírito Santo de Deus, e muitas vezes nós não paramos para refletir se o que estamos fazendo agrada ao Senhor. Segundo ponto, o amor ao próximo. Jesus, ele aproveita essa oportunidade para falar para aquele escriba que não adianta amar a Deus sobre todas as coisas, se não amar o próximo como a si mesmo. É uma tarefa difícil, amados, esta tarefa do segundo mandamento. Uma vez um homem perguntou para Jesus: quem é o meu próximo, mestre? E ele contou a história do bom samaritano que resgatou aquele judeu ferido à beira da estrada, deu a ele comida, deu a ele cavalgadura, deu a ele hospedagem, deu a ele dinheiro, se condoeu por ele, mesmo não o conhecendo, sentiu a sua dor, se colocou no seu lugar. E Jesus fez com que aquele homem dissesse com a sua própria boca quem era o próximo daquele que foi socorrido. Quem é o teu próximo? De repente você pensa que o teu próximo são as pessoas mais ilustres da tua cidade, são as pessoas mais ilustres da tua igreja, são as pessoas mais ilustres do teu bairro, da tua vizinhança. Mas o teu próximo pode ser o mendigo que está estendendo a mão para você, pode ser aquela pessoa que te procurou solicitando ajuda, socorro em alguma área, e muitas vezes você ignorou.
Nós não temos uma regra específica, mas o nosso próximo são todos aqueles que o Senhor usa para estar se relacionando conosco em um dado momento da vida, quer seja nacional, quer seja estrangeiro. Eu fico passando pelos semáforos e quando vejo os venezuelanos ali com uma placa, com uma vasilhinha, pedindo moeda, primeiro vem aquele sentimento de repulsa que eu acho que é natural do indivíduo. Todos nós temos um certo sentimento de egoísmo e ficamos pensando por que esses estrangeiros aqui, mas ao mesmo tempo brota em nós uma compaixão e a gente se coloca no lugar dessas pessoas. E a gente começa a pensar o que foi que motivou essas pessoas a virem parar nessa situação. Pessoas que eram às vezes pais de famílias, quem sabe empresários. Eu já vi relatos de ex-juízes, de ex-médicos, de ex-empresários venezuelanos que estão aqui no Brasil ganhando a vida com um salário mínimo. E quando a gente se coloca no lugar dessas pessoas, a gente sente compaixão por elas, queridos, porque elas não estão aqui porque querem, porque escolheram, mas porque foram forçados por uma situação maior. E eu me lembro do povo de Israel, quando muitas vezes foi levado em cativeiro e viveu situações ainda mais humilhantes do que estas que estes vivem aqui. E Deus usou pessoas para terem compaixão por eles e restaurarem a vida deles. Deus quer usar você para ter compaixão dessas pessoas e de todas as pessoas que necessitam do teu amparo, da tua ajuda, de uma palavra, quem sabe, de conforto e de consolo. Então devemos amar o próximo, mas deve ter um desafio maior, ainda maior, que é amar como Cristo amou. Se já é difícil amar o próximo, amados, agora imagine amar como Cristo amou. Como foi que Cristo amou, pastor? Cristo amou de tal maneira que entregou-se a si mesmo para morrer na cruz, por mim e por você. Jesus entregou-se por mim e por você. Esta é a medida com que a palavra de Deus nos desafia a amar o próximo. A amar o próximo, a ponto de nos colocar no lugar do próximo, não só se colocar no lugar do próximo, mas se possível for entregar a sua vida pelo próximo. E eu me emociono quando lembro-me dos missionários que vão para lugares proibidos, e muitos ali são presos e mortos por amor do Evangelho, por amor do próximo, porque muitas vezes nem entendem a mensagem, não aceitam a mensagem e ceifam a vida dos missionários. Você está disposto a entregar a tua vida pelo próximo? Muitas vezes nós deixamos de evangelizar, de falar de Jesus, simplesmente porque temos medo de receber uma palavra de desagrado. Será que nós estamos amando ao próximo com este egoísmo? Porque isso é egoísmo, amados. Quando eu não abro a minha boca para falar de Jesus com medo de uma represália verbal, de uma atitude de desprezo, eu estou sendo egoísta. Quantas vezes próprio Jesus foi desprezado, foi enxotado por causa desta mensagem. E às vezes eu sou tão egoísta que eu me eximo de falar de Jesus, porque eu imagino que a pessoa não vai aceitar e vai me responder mal, ou vou perder uma amizade. Ame o próximo como Jesus amou você. Jesus entregou a sua vida por você.
esteja disposto a fazer algo pela causa do Mestre, aleluia, a entregar-se por completo para esta causa. Louvado seja Deus, porque Jesus, Ele não quer que nós amemos um pouquinho, Ele não quer que nós amemos até a metade do caminho, Ele quer que nós cumpramos toda a nossa tarefa. Então está aí o grande desafio, amados. Precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, mas precisamos amar o próximo como a nós mesmos. Está disposto? Nós estamos vivendo um momento delicadíssimo da história da humanidade, como nunca se viu na nossa geração. E a gente vê as pessoas sendo solidárias, mas também vemos atitudes egoístas em alguns momentos, atitudes recriminatórias em alguns momentos. Muitas vezes nós temos dificuldade de nos colocar no lugar das pessoas que estão sofrendo e de entender a causa pelas quais elas estão sofrendo. Mas Jesus nos ensina nesta noite a sermos tardios em julgar, mas estejamos prontos para amar. Quando a gente ama, a gente não julga. Quando a gente ama, a gente não questiona. Quando a gente ama, a gente vai lá e faz. Esta é a maior prova do nosso amor. Louvado seja Deus. Só para concluir, Deus nos ama, e essa é uma verdadeira maravilha. Por amor, Cristo aceitou dar a sua vida por cada um de nós. Por amor, a lei foi cumprida em Jesus e agora temos livre acesso ao Pai. Por amor, podemos gozar de íntima comunhão com o nosso amado Senhor. É esse sentimento que nos impele a abrir mão de nossos desejos próprios para possibilitar que as pessoas encontrem a verdadeira felicidade. Desta maneira, o amor é mais do que um sentimento, é um convite, é uma atitude. Então, simplesmente ame. E eu quero te convidar nesta hora para amar através da atitude de oração. Quero convidar a igreja, os irmãos que estão presentes nesta live aqui no ambiente, e você que está aí na sua casa, para nós amarmos através da oração. Vamos orar neste momento pela nossa igreja, é claro, pelas famílias que estão enfermas. Infelizmente nós já temos algumas famílias da nossa igreja local que estão com Covid-19. Muita gente da igreja de Imperatriz, pastores, missionárias, muita gente da nossa cidade. Já temos 17 óbitos na cidade de Imperatriz e quase 500 casos. Então vamos orar, pedindo a misericórdia de Deus pela nossa cidade e também pela nossa nação. Ore comigo. Pai Santo, neste momento nós te adoramos por estarmos aqui na tua casa, na tua presença nesta noite, Senhor. Ó Deus, te louvamos por esta oportunidade de estarmos aqui sentindo esta paz, esta alegria de estar na tua casa, Senhor, na tua presença. Ó Deus, neste momento nós oramos pela tua igreja, Senhor, pela congregação, pela família Nova Sião, cada família desta igreja, os nossos anciãos, as nossas crianças. Ó Deus, guarda cada um, Senhor, debaixo das tuas asas, cobre com teu sangue, Senhor, e livra, Senhor, a casa dos teus filhos deste mal, ó Pai amado. Deus da glória, oramos pela nossa cidade, a cidade da Imperatriz. Ó Deus, que o Senhor aplaque a tua ira, Senhor. Ó Deus, e repreenda este mal de sobre a nossa cidade, Senhor, e os nossos irmãos que já estão infectados, que sejam restabelecidos, Senhor, que recebam, Pai, uma unção de cura e restauração nesta hora, e sejam curados
usados para a glória do Teu nome. Oramos, ó Deus, pelas nossas autoridades, pela nossa nação, Senhor, ó Deus, pelo Brasil. Tenha misericórdia do Brasil, ó Pai. É a nossa oração, é a nossa súplica, é o nosso clamor. Oramos pelas autoridades, dá bom senso às autoridades, dá, Senhor, ó Deus, um coração quebrantado, um espírito contrito, ó Deus, um comprometimento, ó Deus amado, com a retidão no coração de cada autoridade brasileira, Pai. Oramos pelas nações, Senhor, que estão sofrendo. Também, Senhor, não podemos esquecer este momento de te apresentar os nossos missionários, o projeto Campos Brancos, a SEMAD, Senhor, todos os missionários no campo. Deus, sabemos que cada um está enfrentando dificuldades onde estão, ó Deus querido, mas, Senhor, a Tua companhia, Pai amado, certamente os restaurará e restabelecerá, Deus, ali a vida, o vigor, a saúde para aqueles que também estão contaminados em volta do mundo. Pai, eu oro por este mantenedor, por esta pessoa que contribui com missões, mesmo passando por um momento de dificuldade financeira que o Brasil atravessa, Senhor. A Tua igreja tem sido missionária, tem sido fiel com o propósito da oferta missionária, e eu te louvo, Senhor, pela vida de cada mantenedor deste projeto, Senhor. Abra a janela dos céus sobre a vida dos Teus filhos, é o que nós oramos e te pedimos em nome de Jesus. Quero também te apresentar os nossos irmãos